Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje é a aula 4 do módulo 7. Na aula de hoje nós iremos falar sobre os anti-inflamatórios esteroidais. Os medicamentos anti-inflamatórios esteroidais, eles também são conhecidos como corticoides, corticosteroides ou glicocorticoides. Esses fármacos ou drogas, eles agem muito semelhante aos corticoides endógenos, aos nossos corticoides, que são produzidos pela uma glândula adrenal que é localizada nos rins. Essas drogas, elas foram desenvolvidas justamente para se assemelhar aos nossos hormônios, corticoides endógenos. Então, esses fármacos, eles têm principalmente atividade anti-inflamatória e imunossupressora. São as duas principais atividades pelo qual eles são utilizados para tratamento farmacológico. Mas isso não significa que eles têm apenas esse tipo de efeito, A gente vai ver que eles têm vários outros efeitos colaterais. Então, esses medicamentos, essa classe de medicamentos, ela é bastante indicada para o tratamento de inflamações, reações alérgicas ou reações autoimunes, terapia de reposição de cortisol e imunossupressão para pacientes transplantados. Então, assim, falando um pouquinho dos nossos corticoides endógenos, o que produzimos lá na glândula adrenal nos rins. Nós temos os mineralocorticoides, o mais conhecido é a aldosterona, cuja ação dela está relacionada com a reabsorção do cálcio lá nos túbulos do rim, e consequentemente o controle da pressão arterial, tá, gente? Então, ela que vai fazer com que a pressão arterial aumente ou diminua quando eu estou falando a nível renal. Os glicocorticoides, como o cortisol, o nosso principal glicocorticoide é o cortisol e a sua ação está relacionada com o metabolismo de carboidratos e proteínas. A gente tem também um pouco de produção de hormônios andrógenos, que são os hormônios que controlam as funções sexuais, mas a maior parte produzida no nosso organismo são realmente pelos órgãos sexuais, masculinos e femininos. Aqui um pouco da ação dos anti-inflamatórios esteroidais ou corticoides, Então, assim, de forma normal, os fármacos corticosteroides ou corticoides, eles têm a capacidade de inibir o estímulo para a liberação do ACTH. Mas vamos lá lembrar o que a gente estudou um pouquinho no sistema endócrino. A gente tem uma glândula que se chama hipófise. Essa hipófise, mediante alguns estímulos, ela acaba liberando um hormônio chamado ACTH. Uma vez que é liberado na corrente sanguínea esse ACTH, ele vai lá, chega na glândula adrenal e aí gera um estímulo para a produção dos nossos corticoides endógenos, Como a gente viu, a aldosterona e o cortisol, certo? Que vão atuar em diversos órgãos aqui, como sistema imune, músculo, fígado, tecido adiposo, frequência cardíaca. Então, a gente tem várias produção de hormônios, certo? Então, quando a gente vai lá e utiliza os corticoides, os medicamentos sintéticos, o que ele faz é inibir essa produção natural, ele inibe essa liberação do ACTH na hipófise para que ele assuma o controle dos nossos corticoides endógenos. Então, ele acaba assumindo o papel dos nossos hormônios, que produzimos, e aí ele passa a ter essa ação. É por isso que os corticoides, eles atuam como os nossos corticoides endógenos, e é justamente por isso que a introdução e retirada desses medicamentos deve ocorrer de forma gradual, tanto na entrada quanto na saída, que é o desmame que fala. A aula continua no próximo vídeo, pessoal. Bem, continuando a aula anterior, a gente tem uma classificação para os corticoides. A classificação ela é de acordo com a duração de ação do medicamento e essa ação ela tem como base o tempo de supressão desse ACTH. Então, a gente já viu como que ocorre a liberação do ACTH pelo nosso organismo. Então, a gente tem ação curta, ação intermediária e ação longa. A ação curta suprime o ACTH de 8 a 12 horas, intermediária de 12 a 36 e longa de 36 a 72 horas. Então, aqui tem os exemplos de corticoides de ação curta, como hidrocortisona, cortisona, ação intermediária, como prednisolona, prednisona, certo? E tem o de ação longa, como dexametasona e betametasona. Os principais efeitos de maior preocupação dos corticoides
Primeiro, metabolismo do carboidrato. A gente sabe que ele está envolvido no metabolismo de carboidratos. Então, o que eles fazem? Ele aumenta a formação de glicose e interfere na ação da insulina, podendo induzir a hiperglicemia. É exatamente por isso que tem uma restrição de uso, principalmente para pacientes diabéticos. A gente tem também metabolismo proteico, inibição da síntese proteica e elevação do catabolismo, ou seja, a destruição de proteínas. Com isso, a gente tem a redução da massa muscular. A gente tem também o metabolismo lipídico. Altas doses de corticoide pode levar a um aumento de colesterol e LDL. Efeito no nível de sódio. O aumento da reabsorção de sódio interfere no controle da pressão arterial, pode acabar aumentando os níveis de pressão arterial. Efeito no metabolismo do cálcio. A absorção intestinal de cálcio é diminuída pelos corticoides. Lembrando que esses efeitos que eu vou falar aqui, ele é muito melhor observado quando a gente está falando em uso prolongado e altas doses, certo? Efeitos colaterais de uso prolongado. Então, a gente tem no sistema imunológico, a pessoa que faz uso muito tempo desse tipo de medicamento pode ter maior probabilidade, maior suscetibilidade de desenvolver infecções secundárias, porque o sistema imunológico é imunossuprimido, né, que é uma das funções do corticoide. A gente tem também efeito dermatológico, né, que pode surgir acne, estrias, fragilidade capilar, dificuldade de cicatrização de feridas. Sistema músculo-esquelético, a gente tem complicações como osteoporose, miopatia, que é dores musculares. Sistema cardiovascular, pode ocorrer retenção hídrica e aí tem a formação do edema, é por isso que quem faz uso muito prolongado desses corticoides, ele tende a ficar mais inchado, que chama que com edema. A gente também pode ter hipertensão, aumento de pressão arterial, problemas cardiológicos, né, cardíacos. E a gente tem sistema gastrointestinal, pode provocar irritação gástrica, também úlceras, sangramento digestivo, pancreatite. Um efeito adverso do glicocorticoide ou dos corticoides, enfim, que a gente pode pontuar, são mais importantes também, questão de doses elevadas e tempo prolongado de uso, é a síndrome de Cushing. A síndrome de Cushing é um conjunto de alterações no corpo da pessoa que ela acaba desenvolvendo e desenvolvendo essa síndrome, né? Então, a gente tem, por exemplo, essa córcova característica física, córcova de búfala, a gente tem um aumento da gordura abdominal, enfraquecimento da pele, né? A gente tem também equimose, são manchas, difícil cicatrização, e aí a gente também pode ter hipertensão arterial, a gente também pode ter enfraquecimento dos ossos, que pode levar inclusive a osteoporose. A outra característica bem marcante é esse rosto arredondado que se chama face de lua cheia. Então, a síndrome de Cushing, ela é um quadro bem perigoso, né? E ela vem desses níveis descontrolados de corticoides, dos hormônios, né? Nosso corpo. Algumas interações medicamentosas que a gente pode pontuar aqui em relação aos corticoides com antiácidos, por exemplo, eles podem diminuir a biodisponibilidade dos corticoides, podendo diminuir a ação farmacológica deles. A gente tem também insulinas, hipoglicemia antioral, antihipertensivo e fármacos para glaucoma, hipnóticos e antidepressivos têm suas necessidades aumentadas pelo uso dos glicocorticoides. Estrogênios e contraceptivos aumentam a meia-vida dos corticoides, prejudicando o efeito farmacológico. A aula continua no próximo vídeo, pessoal. Bem, continuando a aula anterior, então agora nós vamos estar falando da farmacologia dos antialérgicos e descongestionantes. Esses fármacos atuam no sistema respiratório. A função do sistema respiratório é facultar ao organismo uma troca de gases com o ar atmosférico, né? Principalmente gás carbônico e oxigênio, né? E ser uma via também de eliminação de gases. Só que diversas doenças podem acometer o trato respiratório. Falaremos apenas algumas aqui. Primeira, congestão nasal. Então, a congestão nasal ela é causada pela obstrução por edema e acúmulo de líquido na região nasal, né? Então, a classe farmacológica que é indicada são os descongestionantes nasal, porque eles ativam os receptores adrenérgicos, causando vasoconstrição, ou seja, eles diminuem o calibre do vaso, né, diminuindo fluidos ali dentro e promovendo a liberação das vias respiratórias.
Exemplos desses fármacos são medicamentos à base de nafazolina, oximetazolina, benzalcone e cloreto de sódio, que é o soro fisiológico. O uso prolongado pode causar lesão na mucosa, risco cardiovascular e dependência. Aqui a gente tem uns exemplos desses medicamentos que têm esses fármacos, né? Sorine, Neosoro, Decongex, Rinosoro. Então, assim, tem que ter muito cuidado na questão de dependência e algumas questões aqui que vamos pontuar. O uso contínuo desses medicamentos, alguns, tá, vírgula, faz com que a mucosa nasal ela fique um pouco ressecada e ela acaba também absorvendo, né, demais. Quando a gente está falando de substância vasoconstritora, principalmente como a nafazolina e a fenilefrina, ela acaba, né, chegando na corrente sanguínea e aí ela pode acabar ativando o sistema nervoso simpático. Quando a gente tem ativação do sistema nervoso simpático, a gente pode ter efeitos naqueles diversos órgãos que a gente já estudou. Um desses que a gente tem que prestar bem atenção é o coração. Então, sim, o uso prolongado tem que ser cauteloso, principalmente por pessoas hipertensas. E para pessoas saudáveis, tem que ter cuidado para que não venha a ter lá para frente efeitos colaterais, tá? Principalmente cardíacos. Então, o ideal é que se precise fazer o tratamento é que se utilize substâncias à base de soro fisiológico ou cloreto de sódio, como, por exemplo, aqui o rinosoro ou a própria solução de soro fisiológico. A gente tem também rinites e processos alérgicos. A fisiopatologia dessas doenças é um processo inflamatório e secreção da mucosa. Então, a rinite é um processo inflamatório desencadeada por uma reação alérgica, né, a algum objeto, seja uma poeira, seja um corpo estranho, um ácaro, sujeira. Já a sinusite, ela é o acúmulo de secreção, né, uma inflamação, mas é porque a gente tem um acúmulo de secreção nos seios paranasais, certo? Então, para esses dois processos, a gente utiliza os antihistamínicos. Nós vamos falar melhor dos antihistamínicos numa outra aula, em separado, tá? Então, assim, a função deles é diminuir o processo inflamatório e alérgico. Exemplo, loratadina, desloratadina, que são os mais utilizados. A gente também tem tosse seca ou tosse irritativa. A tosse ela é causada por uma irritação nas vias aéreas com ou sem secreção. Então, quando a gente fala de tosse seca, geralmente a gente utiliza antitussígeno e tosse produtiva o expectorante ou mucolítico. Então, o antitussígeno, eles atuam nos receptores do trato respiratório inibindo a tosse, certo? Como, por exemplo, oxolamina, oxomemazina, dopropizina, certo? Alguns efeitos que podem ser observados são ligeira náusea e sonolência. Então, no expectorante, ele vai fazer com que se aumente o aumento da secreção e a diminuição da viscosidade do muco, e assim você consegue liberar a secreção com mais facilidade. Então, a gente tem a Broxol, a acebrofilina, N-acetilcisteína, guaifesina. E a gente também tem ligeira sonolência, náusea e dor epigástrica como alguns efeitos colaterais. Então, os exemplos que a gente tem aqui, ó, acredito que muita gente já conhece, a Broxol, acetilcisteína, a acebrofilina, esses xaropes, né? E aí a gente tem também a asma e o DPOC. A asma e o DPOC também são doenças, né, inflamatórias causadas pela dificuldade de respirar, né? A gente tem o paciente com uma dificuldade de respirar. Então, a asma é uma doença inflamatória caracterizada pela broncoconstrição. O que significa isso? Significa que o brônquio ele for menor e aí passa menos ar por ali para a pessoa respirar, causando encurtamento da respiração, tosse, tensão torácica, respiração ruidosa e rápida. O DPOC, ele é também uma bronquite aguda e diminuição da capacidade respiratória. Muitas das vezes o DPOC, que é também chamado de enfisema pulmonar, ele está relacionado com outras causas que não são a mesma da asma. Aqui, eles estão juntos porque nós estamos vendo o tratamento farmacológico, tá? Então, a gente tem aqui classe farmacológica. Para asma, a gente pode usar corticosteroides, que as pessoas usam muito, e também broncodilatadores. O DPOC também são broncodilatador. O que eles vão fazer? O corticóide a gente já viu no início da aula. O broncodilatador, ele vai fazer com que esse brônquio, vocês estão vendo aqui o brônquio,
ele dilate, né? Ele atua como agonista adrenérgico, ativo simpático, promovendo relaxamento, ou seja, ele vai ficar maior, tá vendo aqui? Então, isso significa que ele vai melhorar a respiração, vai conseguir passar mais ar por ali. Então, um exemplo de corticóide que se usa para asma, por exemplo, é a prednisona. E aqui os broncodilatadores, que você pode usar para asma ou para DPOC. Beclometasona, aminofilina, teofilina, salbutamol, brometo de patrópio, ok? Bromidato de fenoterol. Então, a gente tem uma série, né? Que são esse aqui, o salbutamol, que é o Eurolin, né? Berotec, que é também muito utilizado. Esses medicamentos, a gente faz uso desse dispositivo, principalmente para asma, né? Alguns efeitos colaterais que a gente pode observar com esses fármacos são tremores, palpitação, ansiedade, náusea, vômito, dores epigástricas, né? Efeitos relacionados ao sistema nervoso autônomo simpático. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, ok? Então, até a próxima aula e fiquem bem.